Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa casa, que a paz e o amor do Divino Mestre Jesus desça sobre nós, permaneça em nossos corações. Aqueles que vêm a primeira vez à nossa casa, sintam-se abraçados e acolhidos. Vamos dar início à nossa reunião da noite de hoje, agradecidos por mais essa oportunidade, pela assistência espiritual que se faz presente. E para iniciarmos, vamos convidar a Virgínia para a leitura da mensagem psicofonada na reunião mediúnica da nossa casa e, na sequência, a prece inicial. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus nos envolva a todos. Então, daremos início aqui à mensagem. Irmãos queridos, o mal como entidade não existe. Existem seres que ainda se comprazem no mal. Não são verdadeiramente maus. São ignorantes, pois a maldade só perdura onde a luz do conhecimento não brilha. A partir do momento em que um pequeno lume se faz presente, a escuridão se vai. Quando alimentamos esse lume, ele vai aumentando, crescendo, e a luz se faz presente, irradia e ilumina tudo à sua volta. Sejamos luzes. Não acreditem jamais no poder das trevas se sobrepondo à luz. Isso não existe. A luz sempre prevalece sobre as sombras. Como já disse, a maldade é um estado de ignorância. Então, em algum ponto do universo, sempre haverá seres que se alegram no erro. Mas com a bondade divina, sempre haverá luz a iluminar todos os corações. Nenhum filho do Pai permanecerá na escuridão. Ah, meus queridos, uma grande amiga me ensinou que o mal anda de tamanco no mármore, enquanto o bem caminha descalço em um tapete. Por isso, não se assustem com estardalhaços, com barulhos ou ameaças. É apenas a necessidade de querer mostrar a força que este ser não tem diante da luz. Fiquem em paz. E é bem assim, né? O mal realmente é barulhento. Como a gente diz, vira notícia na manchete, e o bem é silencioso. Aliás, o grande mérito do bem é ser discreto, é ser silencioso. E nesse momento, que nós façamos silêncio em nossos corações, para ouvir este irmão Jesus a nos dizer: caminhem para o Pai. Essa é a verdadeira luz. Que nós nos apeguemos a isso e possamos vencer a nós mesmos, vencer os nossos vícios, as nossas dificuldades de nos melhorarmos. Que sejamos essas luzes, que esse convite seja bem forte em todos os nossos dias, mesmo na escuridão, mesmo na dor, no sofrimento. Mesmo que possamos reconhecer que ainda existe o mal dentro de nós, sejamos luzes. Atendamos a esse chamado desse irmão. E vamos pedir também a todos os nossos irmãos que ainda se comprazem no mal, que ainda fazem tanto barulho, que sejam também tocados por essa nossa vibração de amor, por esse nosso carinho. Roguemos pela paz em toda a humanidade, em todos os lugares. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Saudamos também os nossos irmãos conectados através do canal no YouTube do Centro Espírita do Semeador. Sejam todos bem-vindos à nossa casa e que Jesus os abençoe. Meus irmãos e minhas irmãs, passando para o nosso tema da noite de hoje, hoje nós temos em nossa casa a visita da Ângela Araújo,
Ela é voluntária do Fraternidade Sem Fronteiras e veio falar para nós sobre o tema servir com amor e propósito. Se servir já é bom, imagine colocando amor e propósito, né? Então ela vai nos ajudar no entendimento desse tema. Ângela, seja bem-vinda à nossa casa, que Jesus te abençoe. Boa noite, pessoal. Que a paz de Jesus esteja conosco. Eu sou um pouquinho baixinha, mas eu acho que dá para me ver. Eu preciso ficar aqui por causa da gravação. Já agradecendo a oportunidade dessa casa, pelo espaço, para a gente falar de um tema tão maravilhoso, que é servir com amor e propósito. Meu nome é Ângela, ele já falou, eu faço parte de uma organização humanitária como voluntária, que é o Fraternidade Sem Fronteiras. E o tema que a gente vai falar aqui é um tema que a gente vai trazer também no nosso encontro, que eu vou fazer um convite para vocês ao final. E para a gente começar a falar desse tema tão importante e que faz parte do nosso dia a dia, porque a gente precisa colocá-lo no nosso cotidiano, nas nossas tarefas diárias, no nosso pensamento, no nosso coração, eu trouxe aqui uma frase, deixa eu ver se passa aqui. Eu posso passar no computador? Tá ótimo. Obrigada. Eu trouxe aqui uma frase que é do livro A Alma Fala, do nosso presidente, fundador, também voluntário, Wagner Moura, que não é o ator, é um jovem lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e ele já traz uma lembrança de algo que a gente precisa trazer muito forte nessa jornada de servir com amor e propósito. Ele traz a seguinte frase: todos nós devemos trabalhar como servidores e não como chefes ou pessoas mais importantes. O mais importante é o que mais ama, é o que mais serve, é o mais simples, é o mais humilde, é o mais irmão. Isso sim é a força. E aqui ele já traz uma lembrança para a gente nesse servir. Que todos nós possamos nos colocar a serviço. Isso é muito importante. A gente tem como maior referência, como maior lembrança de servidor, de voluntário, nosso Mestre Jesus. Foi o maior exemplo que passou aqui na Terra, e seu exemplo é tão forte que é seguido por nós até hoje, que deixou esse lastro de amor, esse lastro do servir com amor e propósito. Só que a gente ainda está caminhando, né? A gente está dando nossos passos muito lentos ainda nessa jornada. E essa lembrança de que, quanto mais a gente servir com amor e propósito, a gente vai trazer essas características da simplicidade, da humildade. E é aí que vai estar a força. Porque o maior e o mais, o poder e a força, ele não está em você ser um chefe de uma equipe, de um grupo de voluntários. Você está à frente, mas é à frente com amor, com humildade, com simplicidade. Aí vai estar a sua força. Porque quando você faz o exercício dessas características na prática da sua vida, que você se conecta com o alto. E aí sim, você é o servidor com amor e propósito. Não pelo cargo, não pelo status, não pelo poder, mas pela força do amor. E a primeira lembrança nessa jornada de servir com amor e propósito. Essas imagens aqui, gente, é de uma localização em Moçambique. São pessoas residentes da região. E essa água que vocês estão vendo aqui, que é uma imagem, porque se fosse vídeo, vocês viriam também os bichinhos aí andando. Essas pessoas andam quilômetros e quilômetros para beberem essa água. Enquanto elas não são acolhidas por alguma organização como a nossa ou como outra organização, essa é a água que eles têm acesso. E aí a gente traz mais uma lembrança também para a gente observar dentro dessa jornada. Quem ama muito,
quem muito reclama de tanta chuva é porque sempre teve água com abundância. E aí vem outra lembrança para a gente. Quanto que a gente está agradecendo todos os dias? E o quanto que a gente está reclamando? Quando eu acordo, eu agradeço a vida, eu agradeço o ar que eu estou respirando, eu agradeço a água, o alimento que é colocado à mesa, eu agradeço a água que sai do chuveiro, eu agradeço o meu colchão quentinho que eu dormi, eu agradeço a casa, a família, os amigos. Eu agradeço os obstáculos e os desafios, porque ali também se manifesta o amor divino, a providência divina. Ou eu já acordo reclamando, porque está chovendo, porque está fazendo muito sol, que hoje está muito frio, hoje está muito quente. Ai, hoje não tem a comida que eu queria, minha comida preferida. Então, é mais uma lembrança para a gente, nessa jornada de servir com amor e propósito, que a gente possa agradecer. A gratidão no coração, ela também nos torna mais forte, ela também nos conecta mais com o amor divino, ela também nos dá força, aquela força que foi falada lá junto com a humildade e com a simplicidade, quando a gente se coloca a serviço do próximo. Essas imagens aqui também é de um centro de acolhimento. Aqui, sim, as crianças já estão acolhidas e elas estão sendo alimentadas. E aqui também a gente trouxe mais uma característica. Se não consegues alimentar 100 pessoas, alimenta ao menos uma. Muitas vezes a gente se coloca na impossibilidade de recurso material, na impossibilidade de um estado emocional, de um problema que a gente passa, que a gente está numa fase muito difícil, numa fase muito desafiadora, eu tenho uma limitação física, eu tenho uma limitação de recurso, eu tenho uma limitação emocional. Todos nós temos. Todos nós temos muitas limitações, muitas sombras. E foi muito bonita a mensagem de hoje, eu já agradeço também que me falou muito alto ao coração. A luz é sempre muito maior, muito maior. Se a gente consegue focar nas trevas, né, nas sombras, a gente tem que entender que tem uma força muito superior e muito maior a tudo isso, que faz a gente se conectar e ter essa força. E aqui traz a lembrança do quanto cada um aqui é tão potente, o quanto cada um aqui traz tantas virtudes e tantas habilidades para servir ao próximo. Então, aqui também é a lembrança que a gente não precisa acolher 34 mil pessoas, como faz a organização, que, por sinal, é muito pouco, gente. A gente fala de números, mas se a gente pensar que são vidas, se a gente conseguir fazer isso com uma vida, já é uma grande vitória. E cada um aqui pode fazer isso. Às vezes, numa organização humanitária, às vezes, num ambiente de família, com os vizinhos, na comunidade, sozinho. Mas é como a gente sempre fala também uma frase, a gente brinca muito na organização, se a gente quiser ir rápido, a gente vai sozinho, mas se a gente quiser ir longe, a gente tem que ir junto. E isso também faz parte da missão, todos nós juntos e conectados. Então, que a gente possa ter essa lembrança também da nossa força. E quanto mais conectado com a comunidade, com as pessoas e com o alto, dentro dessas características que a gente está trazendo, de humildade, de simplicidade, de saber o seu valor, suas habilidades, suas virtudes, de fazer com amor, de ter gratidão, daí vem a força. E daí você se conecta. E daí o limite é o céu. Porque cada um aqui pode muito e pode fazer muito se a gente se conectar com essa força superior. Aqui a gente também traz uma lembrança, aqui é uma frase que a gente coloca, da saúde do homem depende muito da saúde do planeta. Aqui a gente traz a lembrança da nossa responsabilidade com a coletividade. A gente passou por uma fase agora de pandemia. Isso ficou muito claro, se a gente tinha alguma dúvida ainda. Eu posso estar com minha saúde plena, eu preciso cuidar da saúde do próximo. Porque eu posso estar saudável hoje, mas eu posso amanhã estar doente, e o outro contamina o outro, que contamina o outro. Eu não cuido do meu lixo, mas o meu lixo, às vezes, vai para um esgoto,
e uma criança que mora numa comunidade mais humilde vai ter acesso e vai ficar doente. Então, a pandemia trouxe para a gente uma certeza do que a gente já desconfiava, a impermanência da vida e de que a gente está conectado com todas as outras pessoas, que, por sinal, essa semana chegamos a 8 bilhões de habitantes aqui na Terra. Até a semana passada eu falava em 7, mas chegamos em 8. Mas isso também é uma força. Vocês imaginem se a gente se conecta com essa força de 8 bilhões de pessoas para seguir juntos. É muita força, gente, e a gente pode fazer muito se a gente conseguir se conectar. Então, é mais uma lembrança aqui que a gente precisa caminhar junto, que a gente precisa pensar no coletivo e que não adianta a gente seguir sozinho. Aqui também a gente traz um pouco sobre a necessidade do estudo, a necessidade do aprendizado, a necessidade da educação. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Aqui a gente fala sobre vários aspectos. Se a gente está numa casa de oração, que é essa casa aqui, que é uma oportunidade também para servir, eu acredito que aqui tem vários trabalhos sociais, então tenho certeza que todos vocês, de alguma forma, também podem contribuir, podem servir com amor e propósito aqui nessa casa, e é tão bom quando a gente se liga na comunidade, se conecta com a comunidade que a gente mora. Que a gente possa chegar aqui também no interesse do estudo, do aprendizado, do desenvolvimento, que precisa caminhar junto, o intelectual e o moral, mas que a gente também deseje e anseie isso para todas as pessoas. Então, às vezes, eu tenho acesso ao estudo, mas o meu vizinho não tem. Uma criança da minha comunidade não tem. Ou uma escola do meu bairro precisa de uma estrutura e eu posso ajudar. E olha a potência que tem isso. Se eu consigo ajudar uma escola, se eu faço a minha parte do meu desenvolvimento pessoal, mas eu consigo pensar também numa coletividade, eu também estou agindo, eu também estou servindo ao próximo. E aqui também a gente traz essa lembrança de que a gente pode fazer, pensando lá nas características, com simplicidade, com humildade, com gratidão, com responsabilidade com o nosso planeta, e também com o contínuo estudo e a responsabilidade com os demais seres também nesse aprendizado, para seguir junto com a gente no aprendizado intelectual e no aprendizado moral. É o alimento do corpo e da alma, né, gente? Aqui eu trouxe um mapa só para mostrar as áreas em que a organização atua, que são oportunidades também de servir. Eu falo sempre da Organização Humanitária Fraternidade Sem Fronteiras, mas a gente pode servir com amor e propósito em qualquer organização que esteja próxima a nós, que o nosso coração chame, com o grupo, com a família, com o bairro, numa comunidade. Então, tudo que a gente tem acesso como vulnerabilidade, seja emocional, seja de recurso material, que a gente possa enxergar isso como uma oportunidade de servir. Aqui, a gente atua e faz esse trabalho na África e a gente faz esse trabalho aqui no Brasil. Na África, a gente está em Madagascar, que é uma situação muito extrema. Geralmente, a gente conhece Madagascar dos filminhos, né, dos desenhos animados. E, de fato, Madagascar é um dos maiores biomas do planeta. É um país rico em recursos naturais. Porém, é uma das situações mais desafiadoras que a gente encontrou. Aqui, no sul da ilha de Madagascar, que a gente tem um projeto, se chama Ação Madagascar, a gente encontrou crianças que elas só tomam banho quando chove. Aqui não se tem nem acesso à água. Agora chegou no centro de acolhimento, depois de vários anos, a gente conseguiu perfurar um poço. Mas as primeiras caravanas que lá chegaram, e já fazendo um parênteses que a organização ela é permanente, ela monta um centro de acolhimento e ela atende com sustentabilidade e desenvolvimento, essa criança veste a primeira camiseta e ela cresce dentro dela.
Quando a caravana chega e mantém e monta esse centro de acolhimento, que começou a chegar roupa, alimento e logo após água, quando foi trocar a camiseta da criança, a pele veio junto, porque ela nunca tinha tirado aquela roupa. Essa é a situação que a gente encontra ao sul do Madagascar. Então, a gente, nesse momento, está aqui conversando, está sentado, falando coisas edificantes, boas, mas, nesse momento em que a gente conversa, tem uma criança morrendo. Porque a gente fala de 34 mil pessoas acolhidas e muitas pessoas dizem, nossa, quanta gente acolhida. Se tivesse uma pessoa acolhida, já era uma vitória. Mas a gente está falando de uma situação de insegurança alimentar que atinge 800 milhões de pessoas no mundo. É muita gente, é muito trabalho a fazer, é muito servir, que a gente precisa caminhar ainda junto. Então, é por essas 34 mil e é pelas 800 milhões de pessoas no mundo que a gente precisa aprender a servir, e melhor ainda se a gente servir com amor e propósito. A gente também tem um projeto em Moçambique, em Madagascar, que eu já falei, no Malawi, que é um centro de refugiados em Desaleca, uma situação que era para ser temporária, com 20 mil pessoas, hoje já tem quase 50 mil, ou talvez mais. Nós já temos filhos desse campo de refugiados. Nós temos mulheres lá que, para poder alimentar um filho, elas se prostituem, é uma situação bem extrema. E lá também a gente tem um trabalho que é a Nação Ubuntu. Lá no azulzinho, na pontinha, a gente tem o Chamando Futuro, que é um projeto apoiado, e lá se faz um trabalho com um público bem específico. São crianças e jovens, adolescentes, que, por um processo, um fenômeno que se chama Talibê, as crianças e os jovens eles são dados às famílias para a educação e elas são exploradas. Então, lá se tem milhares de crianças nas ruas, passando fome ou na drogadição, por conta dessa situação, e o Chamando Futuro acolhe para capacitar, para que eles possam depois sair de lá e possam se desenvolver. No Brasil, a gente tem projetos, inclusive aqui em Uberlândia, Minas Gerais, e eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Inclusive, a gente tem pessoas do projeto que estão ali atrás. Levanta a mão aí, Giovana, por favor. Tem a Giovana, aqui na frente tem mais um aqui do Fraternidade na Rua. Tem algumas pessoas aqui, eu não sei se a Fernanda e o Fernando estão aí. Então, não, né? São algumas pessoas que coordenam esse trabalho aqui. O Fraternidade na Rua atua com pessoas em situação de rua. Temos polo em São Paulo, no Rio de Janeiro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde é a nossa sede, onde nasceu o projeto. E a gente tem aqui em Uberlândia também um trabalho muito bonito de assistência às pessoas em situação de rua e que todos já estão convidados a conhecer, que também desenvolve alguns trabalhos, algumas iniciativas para ajudar o projeto. Dia 14, após o nosso encontro, que vai acontecer 11, 12 e 13, todos também estão convidados lá no Center Convention, a gente vai ter a inauguração da Clínica da Alma, que é um complemento desse trabalho do Fraternidade na Rua. A Clínica da Alma ela trabalha com dependentes químicos. A gente tem uma unidade lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e dia 14 a gente vai abrir uma aqui em Uberlândia para se somar já à rede que já tem aqui de atuação, tanto em pessoas em situação de rua, como pessoas com dependência química. A gente tem a Orquestra Jovem Emmanuel, que agora vai se chamar Orquestra Fraternidade Sem Fronteiras. O coordenador está ali. Léo, levanta a mão aí, por favor. É um projeto maravilhoso, que é a primeira unidade lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas que eu acredito que vamos ter várias outras, porque é um projeto muito bonito. É educação por meio da música, né, para crianças e adolescentes. Então, a gente confia muito que esse trabalho vai se expandir, porque é um trabalho que transforma pessoas, transforma famílias, eleva a alma, educa. Então, é um projeto que a gente também está confiando muito. A gente tem um trabalho com refugiados venezuelanos, que fica lá em Roraima. Tem o centro de referência tanto em Pacaraima, que é na fronteira, como na capital, Boa Vista. Então, se vocês observarem, cada projeto desse tem um público diferente. Na Bahia, por exemplo, Retratos de Esperança, a gente trabalha a comunidade de baixa renda. A gente também tem o Jardim das Borboletas, que ajuda pessoas com EB, epidermólise bolhosa, que é uma doença rara e incurável. Em Campina Grande, na Paraíba, a gente tem uma moça em dimensões,
que tem tanto a parte de assistência como a parte de pesquisa também muito importante. Então, só para a gente fazer o resuminho aqui, ó, o Acolher Moçambique, a Nação Ubuntu no Malau, e a Ação Madagascar, o Chama do Futuro, Orquestra Filarmônica, Órfãos do Congo, que é o mais novo projeto, é o único lugar que a Fraternidade Sem Fronteiras atua e que é uma região de conflito. Inclusive, foi inaugurado um orfanato essa semana no Órfãos do Congo, que é a República Democrática do Congo. Situação muito extrema, gente. A guerra lá ainda existe. Ela acontece nesse exato momento. A mídia não mostra muito o que acontece, mas a gente recebe imagens e filmagens das pessoas que estão lá dando apoio. E é muito triste a situação. São milhares de crianças órfãs, né, órfãos da guerra, e que se encontram sem alimento, pelas ruas e também na drogadição. Jardim das Borboletas, que eu falei para vocês, Retrato Esperança, Brasil, um coração que acolhe, o Fraternidade na Rua, que vocês vão ter oportunidade de conhecer aqui na cidade de vocês, e Microcefalia Amor Sem Dimensões, que são crianças com microcefalia e apoio às mães. Aqui, a gente fala em impacto social, mas a gente gosta de falar de números do amor. Por quê? E tem muito a ver com o tema que a gente está falando, de servir com amor e propósito. Porque aqui a gente tem números que, na realidade, eles são consequência de milhares de pessoas que servem com amor e propósito, e o resultado é isso aí. São várias mãozinhas dadas, são vários corações conectados pelo Brasil e pelo mundo, e a gente consegue chegar em alguns números que a gente chama de números de amor, mas que, como a gente falou, não é? Apesar de a gente ter aqui mais de 500 mil de refeições mensais dentro desses centros de acolhimento, a gente tem muita gente para atender ainda. Então, é sempre o desafio de manter essas pessoas que já estão acolhidas e a gente ir um pouquinho mais longe para alcançar tantas outras que esperam por nós. Aqui é um resumo de tudo isso que eu falei em relação aos projetos, porque a gente fala, mas as imagens falam mais que a gente. Então, aqui são algumas ações nos projetos para vocês entenderem um pouco de tudo isso que eu falei da atuação da organização e dessas milhares de abelhinhas que atuam. Pode passar, por favor. Nós temos um sonho. O sonho de que todos se reconheçam como irmãos e acolham uns aos outros. Um forte chamado do coração nos levou à África. E no berço da humanidade nasceu também o nosso sonho de fraternidade. Encontrei fome, falta de água, doenças, e ali eu quis implantar a primeira unidade de trabalho amparando 70 crianças órfãs de pai e mãe. O desejo sincero de vencer a fome e construir um mundo de paz atraiu mais corações com o mesmo ideal. Um a um foram chegando voluntários, padrinhos, apoiadores de muitos lugares do mundo, e a fraternidade expandiu entre os povos. Hoje, mais de 10 anos depois dos primeiros passos, a Fraternidade Sem Fronteiras realiza projetos em 5 países da África e em várias cidades do Brasil. Todos mantidos pela doação continuada do tempo, da moeda e do conhecimento de milhares de pessoas. Uma obra humanitária coletiva transformadora. A fraternidade salva crianças da severa desnutrição, educa, cria oportunidades de estudo e acesso à universidade, perfura poços artesianos, oferta água limpa e dá vida ao solo para o cultivo sustentável. Constrói casas dignas para vovôs, vovós e famílias, criando novas comunidades. Capacita para o trabalho e promove a renda, incentivando a autonomia e a autoestima. Essas e tantas outras ações fraternas desenvolvem-se em 74 polos de trabalho, onde há uma grande corrente de fraternidade. Juntos, acolhemos pessoas refugiadas de seus países de origem.
crianças e adultos com doenças raras, famílias do sertão nordestino. Instruímos música, ajudando a formar crianças e jovens. Apoiamos o recomeço de vida de pessoas em situação de rua e de dependentes químicos. Acolhemos crianças da África. Os valores da causa, as ações continuadas, a obra coletiva de amor receberam reconhecimento e incentivo com os prêmios Você e a Paz, na categoria Instituição que realiza e Prêmio Inspiração. Você não vai ajudar a pessoa porque ela é uma pessoa pobre ou coitada. Não. Você vai se movimentar porque ele é teu irmão. Estamos vivendo a fraternidade. Adeptos de diferentes religiões, filhos de diversas nações, negros, brancos, pobres, ricos, somos um só povo, um só coração. E sonhamos um dia em que não haverá mais fome e todos viverão com dignidade e como irmãos. Vamos juntos, vamos mais longe. O pouquinho de cada um pode mudar o mundo. Apadrinhe. Apadrinhar é amar. Daqui para o final eu aprendo. Gente, acho que ficou meio prejudicado aqui o som, mas eu não sei se vocês conseguiram ler a legenda. E dá para ver as imagens, né? Tem uma fala do Wagner, que esse que aparece falando ali, né, recebendo o prêmio, é o Wagner. E é uma frase que tem muito a ver também com o tema da gente. E é muito forte, fala muito alto aos corações também. E que quando ele fala que a gente vai servir, a gente vai ajudar, não é porque o outro é um pobre coitado, mas a gente vai ajudar porque ele é meu irmão. Então, quando a gente tiver realmente essa visão de que o outro é meu irmão, de que eu me conecto com uma família fraterna e universal, eu não vou ver o outro, o vulnerável, momentaneamente, como um pobre coitado, mas como minha responsabilidade de atuar ali, porque é alguém da minha família. E aí, falando um pouquinho também do que ele traz, de um só povo, um só coração, no vídeo, agora está vermelho, gente, eu não sei o que aconteceu. O vídeo, ele traz tanto a missão, que é a missão da organização, como os valores. Eu não sei se vocês perceberam que aparece lá a musiquinha e começa a passar ele coloca lá os valores da Fraternidade Sem Fronteiras, e ele traz a palavra espiritualidade, valorização do ser, fidelidade ao propósito, processos sustentáveis. Não sei se vocês chegaram a ver, mas a organização e todos que atuam nessa organização, a gente procura, a gente ainda não é anjo, né? Mas a gente vai chegar lá. A gente procura, numa vontade honesta e sincera, vivenciar e incentivar a fraternidade, que é a missão da organização, e uma fraternidade sem fronteiras religiosas, sem fronteiras geográficas, sem fronteiras étnicas, e baseadas em valores. Que valores são esses? A espiritualidade, a gente não viver uma vida meramente material, não que essa matéria não tenha importância, sim, a gente precisa cuidar dela, mas a gente transcender a uma vida não somente material, os processos sustentáveis, que a gente usar de forma responsável aquilo que nos é dado de graça pela natureza, pelos recursos da vida, e também com a responsabilidade do legado que a gente quer deixar para as próximas gerações. A valorização do ser, a fraternidade. Obrigada. Está ótimo.
E a fidelidade ao propósito. A fidelidade ao propósito é algo muito importante juntos também. Um sonho. A gente, engraçado, de construir uma nova quando humanidade. A gente atua em causas e essa sociais, humanidade a começa a entrar numa roda de cada viva do fazer. De cada coração. Daqui a pouco está todo mundo cansado, exausto, que é desperto, que se desperta. E aí, que se reconecta consigo mesmo, com Deus, através do próximo, move? Qual é o meu através propósito? do nosso irmão. E muitas vezes a gente está conseguindo a gente continua caminhando, encontrar mas quando a gente Deus volta para dentro da gente, semelhante. A gente para um pouquinho para respirar, isso que a fraternidade está fazendo no meu com a caso, gente. A gente às vezes quando eu estou fazendo e eu estou cansada, muito coração, eu digo, né? E a gente começa porque, gente, o maior desafio não são as pessoas Deus acolhidas. E a nossa maior humanidade. Desafio é seguir junto com os nossos irmãos. São as questões de relacionamento, é a nossa autotransformação. Isso sim é desafiador. É muito fácil a gente chegar e amar alguém que a gente acha que está precisando da nossa mão, nossa ajuda. Mas o outro que caminha aqui do lado, eu não tenho a menor paciência. Ou se chega, eu já digo, eu vou sair desse serviço, esse servir com amor e propósito, eu não estou conseguindo fazer, porque o nosso maior desafio são as relações no seguir junto. E aí a gente precisa voltar para o propósito. Por que eu estou fazendo? E aí eu também volto para a missão. Porque quando eu falo em vivenciar, incentivar a fraternidade, quando eu vivencio a fraternidade, eu estou no meu processo de autotransformação. Ao mesmo tempo, eu estou ajudando o próximo e, ao mesmo tempo, eu estou incentivando essa fraternidade com o meu exemplo. E não é porque a gente entra numa causa social, numa casa espírita, num trabalho, como eu falei aqui no início, que todo mundo virou santo. Mas quando a pessoa olha para o lado e vê a pessoa naquele esforço tão honesto e sincero de se melhorar, isso é muito inspirador, gente. Isso é muito inspirador. Que a gente possa ser exemplo para os nossos irmãos, para os nossos familiares, para os nossos colegas, para as pessoas que a gente não gosta tanto, porque a gente quer ver todo mundo se tornando um pouquinho melhor. Eu acho que não vai dar para passar o filme. Era mais uma mensagem do Wagner. E aqui, o que ele traz para a gente é a mensagem de servir ao próximo. É uma oportunidade e um instrumento de a gente melhorar a nossa humanidade. Não vou passar o vídeo, porque, além do letreiro, agora ele também está vermelhinho. Mas depois eu até disponibilizo para vocês passarem depois. Tá. Ótimo. E então, vocês querem que eu passe aqui? Então está ótimo, está ótimo. E o que ele traz, o Wagner traz aqui para a gente, é justamente... Eu vou passar. É justamente que a gente agarre essa oportunidade de olhar, enxergar o outro, fazer o primeiro passo em direção ao outro como oportunidade de a gente se melhorar um pouquinho a cada dia, porque, gente, é uma oportunidade de Deus, cada irmão que chega na nossa vida. Cada irmão que chega na nossa vida é nosso mestre. E aí vem uma outra lembrança também, que é uma frase que eu gosto muito, não sei se dá para vocês verem, mas muda que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. Até a letra de uma música. Aqui também traz uma lembrança para a nossa responsabilidade, porque a gente sempre fala que a gente quer ver um mundo melhor, que a gente quer ver um mundo de paz, que a gente quer um mundo de luz, não é? Mas o que a gente está fazendo para o nosso mundo interior se transformar, eu me tornar uma pessoa melhor e eu ser esse elemento transformador desse mundo de paz? O que a gente está fazendo? Quando as pessoas passam por nós, elas saem melhores ou elas saem piores? Quando eu me relaciono com o outro, eu dou o que eu tenho de melhor ou eu trago para fora todas as minhas angústias, reclamações, mazelas, julgamentos? Que aí me lembra também uma frase da Madre Teresa, né? Quando a gente julga muito, a gente não tem tempo para amar. O que eu estou trazendo para o outro? E trazendo para o outro, o que eu estou trazendo para o mundo? O que eu estou entregando para o mundo? Eu estou transformando realmente, como diz Gandhi, né? Eu estou sendo essa mudança que eu quero ver no mundo? Ou estou contribuindo para um mundo de guerra, um mundo de discórdia,
um mundo de desarmonia? Qual é a minha contribuição para o mundo? O que é que eu estou me transformando? Eu estou realmente dando esse primeiro passo para ser uma pessoa cada dia um pouquinho melhor e cada vez mais humana? Ou estou contribuindo para um mundo que é o mundo que eu não quero viver nele? E aí também traz uma reflexão e uma responsabilidade para esse mundo que a gente quer ver melhor. Aqui estaria o nosso convite. Eu não sei se eu passar aqui, passa aí. É? Tá. Eu vou passar aqui. Esse aqui, gente, traz um resumo. Vocês não conseguem ver o letreiro, será? Eu vou ler para vocês, porque tem tudo a ver com o tema da gente. Toda a natureza é um serviço. Serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva. Vamos juntos servir com amor e propósito. E aqui eu vou abrir um parênteses para fazer um convite para vocês. Dias 11, 12 e 13, nós vamos nos encontrar para celebrar a fraternidade, para celebrar o amor, para vivenciar e incentivar essa fraternidade que a gente tanto quer. E vocês todos vão ser muito bem-vindos, estão todos convidados, dia 11, 12 e 13, lá no Center Convention. A gente já começa com programação à tarde da sexta e vai até a tarde do domingo. E aí esse convite também nos traz uma lembrança de que se toda a natureza serve, e se a gente tiver consciência de que nós, seres humanos, fazemos parte dessa natureza, a gente precisa aprender a servir com amor e propósito. Então, ao mesmo tempo que eu faço um convite para o nosso encontro, eu faço um convite a cada um de vocês para seguir junto nessa vivência e nesse incentivo à fraternidade, sabendo que cada um aqui é um potencial pontinho de luz, é uma célula de luz transformadora nesse mundo, e que a gente possa seguir junto, servindo com amor e propósito. Já agradecendo a paciência de todos, que vocês tenham uma excelente noite. Obrigada. Ângela, muito obrigado. Parabéns pelo brilhante trabalho. A nossa casa sempre estará à disposição para somar esforços com vocês, para atuarmos nesse trabalho de amor, de servidão, alinhado à moral e os ensinamentos de Jesus. Tá bom? Leve o nosso abraço a todos os nossos irmãos. Agradecer